Estamos aqui no programa Semeando Fé. Programa Semeando Fé. Conservo que vos fala, pastor Carlos Nobre, né? E conosco aqui o presbítero Jailson Barreto, secretário da nossa igreja aqui na Cidade de Deus em Quinjigue, vai estar nesse momento ministrando a palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe e é contigo. Amém. Glória a Deus. Tá ligado aqui? Glória a Deus. Meus queridos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Carlos Nobre. Paz do Senhor. Deus continue te abençoando de uma forma especial, em nome de Jesus Cristo. Estar aqui na rádio trazendo uma palavra de Deus é muito bom, né? Compartilhar a palavra de Deus, né? Para o público que está nos ouvindo nessa tarde. Amém, queridos? Eu quero deixar uma palavra da parte de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo de número 3, que diz assim a palavra do nosso Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Versículo de número 8. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Glórias a Jesus. Queridos e amados irmãos que me ouvem nessa noite, nessa tarde, glória a Deus. Costume. Maravilha, é o costume de sempre, às vezes, ministrando à noite, né? Glória a Deus, né? Nós estamos diante de uma palavra gloriosa da parte de nosso Deus, né? Palavra essa que vai falar a respeito do homem chamado Nicodemos, um homem que era príncipe dos judeus, um homem que era instruído nas 600 leis judaicas, né? Conhecia a Torá, mas ele tinha muitas dúvidas no seu coração. Nicodemos, ele era instruído, era estudado, mas ele tinha um vazio, que esse vazio só supria na pessoa de Jesus Cristo. Talvez você que está me ouvindo nessa tarde, você tem riqueza, você tem sabedoria, né, terrena, talvez você tem um pouco dos conhecimentos, mas você precisa conhecer a Cristo. Assim como Nicodemos, um homem religioso que conhecia as leis, mas ele tinha esse vazio, ele queria conhecer a Cristo, porque ele sabia da fama que corria do nosso Senhor Jesus Cristo ali em Jerusalém, ali nas comarcas, Judéia, Samaria, né? Então ele vai ter de noite com Jesus, pastor Carlos, ele vai ter de noite com Jesus, né? E ele começa com aquele diálogo dizendo: Rabi, bem sei que tu és mestre vindo de Deus, porque os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele, tu não fazes sinais. Só que Jesus não disse: tá bom, Nicodemos, obrigado por esse elogio. Não, Jesus foi a principal coisa que Jesus queria era impactar Nicodemos com a sua verdade, com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor nessa tarde. Então Nicodemos vai e faz essa pergunta para Cristo. Jesus, olha, Nicodemos, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A primeira coisa que Jesus fala para Nicodemos é que se ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E você que me ouve nessa tarde, queridos e amados irmãos, talvez você conheça a Bíblia, talvez você conhece a palavra de Deus, mas isso não é o suficiente. O suficiente é que você medite na palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, mas também você atente para aquilo que Deus tem para a sua vida. A conversão que o Espírito de Deus quer fazer na tua vida, na tua casa, na tua família e na tua parentela. Deus quer te impactar, Deus quer te salvar, quer te libertar, quer te transformar para que vidas venham a ser alcançadas e o nome dele ser glorificado. Então Nicodemos,
Queridos amados irmãos que me ouvem nessa tarde, Nicodemos queria impressionar a Cristo, queria conhecer, mas também queria impressionar. Jesus disse: olha, Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. A primeira coisa é ver. O primeiro ponto que nós temos que estudar aqui é ver. Você que não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E o propósito de Deus é que você veja o reino de Deus. Como é que Deus quer que você veja? Aceitando a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Então, naquele momento, Nicodemos, ele se finge como não estivesse entendendo. Talvez, quem sabe mesmo, até não estava nem entendendo, né? Jesus estava falando bem claramente, mas ele não estava entendendo. E ele disse: mas como pode? Como pode eu nascer de novo? Porventura eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Jesus disse: Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode entrar. Oh, glória a Deus. A primeira coisa que Jesus fala para Nicodemos, se ele não nascer de novo, ele não pode ver. E o segundo ponto é que se ele não nascer da água e do Espírito, ele não pode, entrar no reino de Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela é muito severa, ela é muito poderosa. Deus, ele tem um poder extraordinário, de nos convencer, o Espírito de Deus, ele nos convence do pecado, do juízo, Então Nicodemos, nesse momento, ele tem dúvida, ele vai ter com Jesus. Queridos, eu quero te dizer nessa tarde que Nicodemos, ele investigou, mas ele creu em Jesus, Jesus tinha várias respostas para Nicodemos, ele tirou as suas dúvidas naquele momento. Então Nicodemos, era necessário Nicodemos ir ter com o mestre. Ele era um mestre, ele era um rabino, mas ele não tinha os conhecimentos, as profundezas do eterno Salvador Jesus. O segundo ponto é que Nicodemos, ele é um professor, ele é um erudito, mas ele foi a Jesus, para ser ensinado, Quem sabe você que está me ouvindo nessa tarde aí, você se acha intelectual, se acha inteligente demais, talvez você pense que você não precisa de Jesus, mas eu quero te dizer, quero te exortar pela palavra nessa tarde, que você é necessário você ser dependente de Jesus. Aleluia. É necessário você conhecer as Escrituras, não somente conhecer, mas também ser praticante delas. Então, a Bíblia, ela é bem categórica, queridos amados irmãos, Ser cristão não é difícil, É você entregar a sua vida para Cristo e ser totalmente dependente dele, Viver uma vida de renúncia. Então, a Bíblia diz que Nicodemos, ele questiona o Senhor, ele faz esses questionamentos. Aí Jesus diz: olha, Nicodemos, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não pode entrar no reino de Deus. Querido, você que está me ouvindo nessa tarde, é de suma importância essa palavra de edificação, de exortação e de consolação. Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Deus, ele deu seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós, para cada um que está ouvindo essa palavra nessa tarde. Ele morreu por você, ele morreu pelo justo, pelo injusto, mas ele quer que você reconheça ele como Salvador da sua vida. Para você herdar as mansões celestiais, você precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo. Você precisa nascer de novo. Você precisa se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Algum dia, como fez eu, ali na cidade de São Paulo, entreguei a minha vida para Cristo, Todos que me conhecem, aquele que a gente sabe, a vida que eu vivia, uma vida tortuosa, mas eu me encontrei com o Senhor Jesus Cristo. E Ele me libertou, me transformou e me fez um vaso, um instrumento nas suas mãos. Então, é o que Deus quer fazer na sua vida nessa tarde. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer que você esteja um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo. Nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você está perguntando: mas irmão Jair, como é que é nascer da água e do Espírito? É uma metáfora, é nascimento físico, representa pelo físico, Então, o nascimento espiritual, ele vem através de quê? Do Espírito Santo, da regeneração,
né, da transformação, da cura, libertação, transformação, mudança de caráter, né? Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele tem essa função de transformar o nosso caráter, né? A nossa natureza caída, para nos fortalecer, nos levantar, para que viemos estar diante, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Nicodemos, ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Ele foi ter de noite com Jesus. Ele estava, quem sabe, com medo, né, dos demais principais do sacerdote. E ali ele vai ter com Jesus de noite, né? Ele larga a sua sabedoria de lado, né? As suas faculdades, e ele vai ouvir diretamente do Mestre, né? Da fonte inesgotável. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, querida, ela é uma fonte inesgotável, né? Ela liberta as nossas almas, ela transforma os nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus começa a falar com Nicodemos, né, ele começa a despertá-lo. Eu quero ler o versículo de número 14. Olha o que diz que o Senhor Jesus Cristo fala. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Seus irmãos sabem, conhecem a história, né? Ali no deserto, quando Deus tinha um projeto, um propósito para o povo de Israel, para a terra prometida, mas eles são desobedientes. Eles começam a caminhar, a trilhar no deserto, eles começam a trilhar por uma vida, né, sem querer respeitar o servo de Deus, as diretrizes do Senhor Jesus Cristo através da vida de Moisés. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, levanta uma serpente no deserto, uma serpente de bronze, para que eles olhem para aquela serpente como se fosse um exemplo. E esse exemplo nós traz para Cristo hoje. Para nós ter vida eterna, nós temos que olhar para Cristo, olhar para o alvo, aceitar Ele como o suficiente Salvador das nossas vidas. Isso é muito importante, queridos amados irmãos, né? É muito importante a gente pregar o Evangelho, seja no trabalho, seja na escola, seja onde, na rua, seja onde for. Nós temos que pregar o ID do Senhor Jesus Cristo, porque tem muitas pessoas leigas ainda, que às vezes sabem que Deus é Salvador, mas ele não entende que ele tem que se enquadrar, né, na palavra de Deus, no plano perfeito da salvação, da vida eterna. E a palavra de Deus continua dizendo, olha o que diz o versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Aleluia. Deus, ele, pela sua infinita graça e misericórdia, né, nos enviou Jesus Cristo. Ali ele padeceu, se fez homem, para que fosse morto pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, né, e salvar a nossa alma. Então, se você pensa nessa tarde, você que está me ouvindo, que você que não é evangélico ainda, que você pensa que não tem a esperança para a sua vida, queridos, tem. Jesus Cristo de Nazaré é a esperança para a tua alma, para a tua vida, para que tu, quando a trombeta tocar, ou então que Jesus venha no particular, você suba para morar nas regiões celestes, nas mansões celestes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O versículo 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso é privilégio de Deus, queridos. Isso é maravilha. É maravilhoso a palavra de Deus quando nós se enquadramos nela. Aleluia, ela nos liberta, ela nos transforma. Queridos, esse encontro que Nicodemos teve com Jesus Cristo, você pode ter certeza, naquele momento que ele sai dali, ele já sai convertido para a glória de Deus. É difícil, irmão, você ter um verdadeiro encontro com Cristo para querer você voltar para trás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando você tem um verdadeiro encontro com Cristo, você não quer voltar para trás, mesmo nos momentos difíceis, né? Nas horas angustiantes, né? Nos momentos escassez, mas você lembra que tem um Deus que tem o controle de todas as coisas. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz no versículo de número 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Esse crer, ele traz muito significado. Não é só apenas crer: eu creio que Deus enviou Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu creio que Deus é o Salvador do mundo. E se você não der um passo para Cristo, você tem que dar um passo para Deus. Eu tenho certeza, queridos e amados irmãos, que me ouve nessa tarde, você que não é evangélico ainda, se você der um passo para o Senhor Jesus Cristo, você pode ter certeza que Ele
enviar vários por você, para te restaurar, para te transformar, né, para fazer você uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, esse encontro verdadeiro que Nicodemos teve com Cristo, né, foi de muita suma importância. Você pode ter certeza que mais na frente você vai ver, né, ele dando testemunho, né, testemunho de Cristo. Aleluia, ele já estava com o coração convertido ao Senhor Jesus Cristo. Até porque, mais na frente você vai ver que quando Jesus Cristo é crucificado, né, ele é um dos tais que pede o corpo de Jesus Cristo, né, juntamente com José de Arimateia. Então é um homem que se converteu, um homem que teve um encontro verdadeiro com Cristo. E nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, que você ouve essa palavra, guarda no seu coração, medite, remua essa palavra, para que o Espírito de Deus venha falar ao teu coração, para que ele venha fazer uma obra extraordinária na tua vida, e através da tua vida, né, você vai alcançar vidas e vidas, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, queridos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, né? Esses dias que o nosso pastor fez esse convite para que estarmos aqui vindo falar um pouco do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário, mas é necessário que você, né, se achegue a Deus. Tiago, capítulo 4, verso 7 e 8, diz, sujeitai-vos a Deus, né? Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, às vezes, quem sabe, irmão, você às vezes tem até o desejo de ir para a igreja, de ouvir a palavra de Deus, e tem uma força que trava você, que impede de você ir para a igreja. Mas lembre dessa palavra nessa tarde, né, que Jesus Cristo, ele deu seu Filho unigênito para morrer pela tua vida, né, pela vida da tua família, pela vida da humanidade, para que o nome dele seja glorificado e a tua alma seja alcançada e o nome do Senhor é glorificado. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a tua vida, né? Somos ali da Assembleia de Deus, como o pastor Carlos fala, né? Você está convidado, sempre eu prego ali no hospital, né? E convido sempre as pessoas a estar ali conosco, né, ouvindo a palavra de Deus. Eu gosto de falar, pastor Carlos, que o meu desejo é pregar o evangelho, mas eu não adulo a ninguém ser crente. O meu chamado é pregar o evangelho, falar do amor de Deus, falar da exortação de Deus, das escrituras, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus, né? Então eu gosto sempre de pregar o evangelho, de falar do amor do Senhor Jesus Cristo e convidar você para estar conosco ali nos cultos, na Assembleia de Deus. Amém, queridos? Deus continua abençoando a vida do pastor Carlos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos, nesse momento agora, fazer uma oração. Você que, quem sabe, se você estiver enfermo na sua casa aí, coloque a mão na sua enfermidade, né, pelos enfermos. Orar por todos. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, te glorificamos, ó Deus, nesta tarde, por esse privilégio, ó Pai, do Senhor estar, Senhor, nos proporcionando de trazer a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita os lares, Senhor. Se porventura tiver alguém que estiver enfermo, Senhor, nesta tarde, Pai, em nome de Jesus, repreenda essa enfermidade, Senhor. Desce, Senhor, com Teu bálsamo da cura, Senhor. Deus, em nome de Jesus, visita os órfãos, as viúvas, Senhor, os moradores de rua, Senhor. Visita aqueles que estão desprezados, Senhor. Vai de encontro a cada alma nesse momento, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que foi ministrada nesse momento, venha falar aos corações, Senhor da glória. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que Teu Espírito Santo vai de encontro a cada coração nessa tarde, Pai, trazendo a existência, Senhor, as coisas que não existem, Pai. Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, visita essa cidade de Quijingue, Pai, os quatro cantos dessa cidade, Senhor, em nome de Jesus, os povoados, Senhor da glória, visitando, trazendo, Senhor Deus amado, aquilo, Senhor Jesus, que a existência, as coisas que não existem, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos, Senhor da glória. Abençoa esse programa, Senhor, que cada vez mais, Senhor, venha alcançar vidas e vida, e o Teu nome de Deus seja glorificado. Nós oramos e pedimos todas essas coisas em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória.
Glória. Pronto, meus irmãos. Moeres Santos, Pai do Senhor, Deus abençoe. Leonilton Teixeira, Isaac Cavalcante, Deus abençoe a sua vida. Um louvor para o nosso elevo espiritual. Vai ser edificado com esse louvor aí, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Pastor Luiz Leite, meu amigo, a paz do Senhor, satisfação ter você aqui conosco, viu? Grandemente. Irmã Joelma Lima, Deus abençoe a sua vida. Irmã Luzineide, Deus abençoe também. Aguinaldo Alves, Deus abençoe. Raquel Moura, o Bela Rai, Bela Ré. Muito bem, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Sérgio Lopes, Márcia Miranda, que bênção. Glória. Pastor João Teixeira, Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Zenilde, Deus abençoe. O Ronildo, alô Ronildo. Os irmãos aí de Poço da Pedra, Pai do Senhor, aí do Altinho, né? Chama o lugar? Muito bem. É isso aí. Bênção do Senhor. Como diz aqui irmão Samuel, palavra digna de toda aceitação. Cavalcante 2698. Muito bem. Deilza, Deus abençoe também a sua vida. Osana, Deus abençoe. Antônio Estrela, satisfação ter conosco aqui. Deus abençoe a sua vida grandemente. Em nome do Senhor Jesus. O Geanderson, alô Geanderson. Alô Pedra. Os irmãos da Pedra. Deus abençoe. Maricélia, Deus abençoe também a sua vida grandemente. Vereadora Ivani, Deus abençoe. Ivani Costa, Deus abençoe grandemente. O Isaac Cavalcante diz: a paz do Senhor. Deus abençoe a todos vocês sempre. Uma ótima tarde para todos, amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida também grandemente. Glória a Deus. Palavra edificante para o nosso coração. Luciano Vieira, Deus abençoe a sua vida. Jurandir diz assim: valeu, pastor Carlos, estou ouvindo. Muito bem. Como o Jair diz, é o Juranda. É o Juranda. Glória a Deus. Benção. Muito bem. A bênção do Senhor. Ô Diego, olá Diego, a paz do Senhor. Diogo, muito bem. Deus abençoe em nome de Jesus. Sara Jane dizendo aqui: um abraço, virtuosa pastora Nayara Nobre.
Ah, se nós não ouvíssemos a voz de Deus, o que seria de nossas vidas? A irmã Márcia Amorim, alô, irmã Márcia, alô, irmã do Pacuí. Bênção do Senhor, muito bem. Maravilha de Deus. Se nós não ouvimos a voz de Deus, não tem nada certo. Não tem nada certo. Mas a voz de Deus é suficiente para nossos corações. A voz de Deus que traz vida. Alô, irmãos, estamos de volta. Ouvimos aí uma palavra edificante aos nossos corações com o presbítero Jailson. Que Deus continue abençoando o presbítero Jailson, a sua vida grandemente. Amém. E a nossa gratidão também em receber o nosso convite. E vai ter mais vezes, viu? Amém. Estaremos aqui. E também alguns assuntos para a gente estarmos também conversando, debatendo aqui. Não debatendo, mas dialogando, e é fundamental. Então Deus abençoe a sua vida grandemente. E interessante, presbítero Jailson, que é interessante que quando a gente presta atenção na ministração de Deus, nessa que você ministrou, sobre o Nicodemos, a gente vê que foi uma grande mensagem pregada por Jesus para uma pessoa. Se a gente analisar no capítulo 3 de João e capítulo 4, duas mensagens grandiosas Jesus pregou para duas pessoas. Maravilha. Com Nicodemos ele prega sobre o novo nascimento, e ele justamente fala do amor de Deus. Glória a Deus. Que tem um textuário, nós costumamos dizer textuário da Bíblia, João 3,16. Glória a Deus. E no capítulo 4 ele prega a mensagem sobre a fonte da vida. É verdade, aleluia. Para uma mulher. Maravilha. Então a gente vê que geraram frutos, como você pregou. Estava lá na morte de Jesus, estava lá Nicodemos junto. Glória a Deus. A mulher ouviu a palavra e foi para as suas vizinhanças pregar o evangelho. Então justamente a gente vê a bênção e o resultado. Às vezes a gente pode pregar a mensagem para uma pessoa e às vezes pensar que não tem efeito. Mas não desiste, irmão. Glória é terra que está sendo semeada e crendo vai germinar. Maravilha, glória ter a frutos. Deus. Deus abençoe a sua vida, vocês todos que estão conectados. Amém? Nós estaremos finalizando esse programa. Vamos finalizar o programa e eu vou soltar aqui a música que a irmã Romualda pediu, e com isso a gente finaliza. Ele já fez a oração por nós. Estamos aqui agradecidos ao Senhor nosso Deus. Eliane Fernandes, eu te amo. Vamos ouvir este louvor e assim estaremos finalizando esse programa. Que Deus abençoe. E você que está acompanhando aí também na RCFM 88.5. Deus abençoe a todos e até terça-feira. Terça-feira, quem vai fazer o programa aqui é a missionária Nayara Nobre. Terça-feira vai ser com ela. Alô, irmã Josefa Alves, Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Muito bem. O Diogo diz assim: sou filho na fé do evangelista Ousimar Miranda. Olha só, pai, que bênção. Graças a Deus. Diogo RTX, Deus abençoe a paz do Senhor. Olha aí, tá vendo? Ousimar Miranda, grande amigo. E estaremos juntos aí em Araci no sábado, no sábado estaremos aí em Araci e nessa oportunidade estaremos ministrando ali a aula do curso teológico, tá certo? Maravilha. Alô, Robson Paixão, Deus abençoe a paz do Senhor. Vamos soltar aqui a música da nossa pedido por nossa irmã Romualda e Elane Fernandes. Eu te amo, para a nossa vida, para o nosso elevo espiritual, com certeza, cada louvor que nós ouvimos é necessário para que sejamos ainda mais
agraciados por Deus, né? E que a bênção do Senhor esteja derramando sobre os nossos corações, né? Essa é a bênção do Senhor. E a missionária aqui, ela responde: um forte abraço a todos os irmãos da Laje. Beijo, Sara Jane aqui mandando a missionária para a nossa irmã Sara. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pronto, vamos ouvir o louvor a pedido justamente da nossa irmã Romualda. E hoje à noite, no templo sede da Assembleia de Deus em Quinjigue, estaremos justamente na grande escola bíblica. Irmão Leonilton, Deus abençoe, varão. Ana Karine, Deus abençoe a sua vida, Ana Karine, em nome de Jesus. Pois é, meus irmãos, estamos finalizando aqui esse programa. Que Deus abençoe. Temos também o link da rádio RC FM 88.5. Você que está aí justamente também no seu trabalho, na casa, na zona rural, acompanhando aí na radiodifusão. Seja abençoado por Deus a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos finalizando essa live. Terça-feira, viu? Terça-feira estaremos de volta em mais um programa Semeando Fé. Mais uma vez, nosso irmão Jailson. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Estamos aí ligados. Abraço a todos.